Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver, como obter imagens de satélite gratuitas na internet, tá? Então, o primeiro site que eu vou indicar para vocês é o site do INPE, tá? Já está aqui aberto, mas www.inpe.br, INPE, né? O famoso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tá? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele ficou muito famoso há um tempo atrás, né? Porque foi questionada a metodologia de avaliação do desmatamento que o Instituto utiliza, mas é um site, é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações extremamente confiável, tá? Então, eles trabalham com imagens de satélites, de recursos terrestres, e a partir dessas imagens eles fazem essa avaliação do desmatamento e outras atividades, tá certo? Então, se vocês entrarem aqui, eles têm vários produtos, desde a parte de dados de satélites, dados de Amazônia, tá? Que são justamente programas específicos para o monitoramento da Amazônia, para o Cerrado, ainda não era para abrir, tá? Mata Atlântica, parte de queimadas, a parte de monitoramento do clima, tá? Também é feito pelo INPE, essa previsãozinha do tempo que a gente obtém, a previsão do tempo ela é obtida a partir de satélites, tá? Então, o INPE tá lá. E também tem uma partezinha aqui, de softwares livres, onde a gente pode baixar alguns softwares que são bastante interessantes, como, por exemplo, o Spring, que é bastante utilizado para sensoriamento remoto, é um software bastante completo, tá? Ele é um pouco difícil de usar, digamos assim, é um pouco complexo, mas ele é um programa fantástico, desenvolvido aí, made in Brasil, tá certo? O TerraView também é um programa bem bom para a gente trabalhar a parte de SIG, ok? E aí tem a parte de engenharia de satélites também, que justamente o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, junto com o Instituto Chinês, é quem desenvolveu o satélite CIBERS, que é o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, China-Brasil Earth Resources Satélite, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para procurar uma imagem aqui no INPE? Onde é que eu vou obter uma imagem? Então, a gente vai vir aqui, nessa abinha, tá aqui tudo fechadinho, Então, vocês vão vir aqui, produtos e serviços. Em produtos e serviços, a gente tem aqui, dados de satélites, tá? Deixa eu ver se eu sei colocar maior. Então, aqui, dados de satélites. Quando você abre dados de satélites, você tem, já produtos prontos, vocês têm várias opções. Então, a gente vai abrir aqui, catálogo de imagens, ok? Quando vocês clicarem em catálogo de imagens, aí ele vai vir aqui para essa página. Então, aqui a gente tem a parte do catálogo, que é justamente o que mantém esses acervos, essas imagens. E a gente tem aqui, a divisão de geração de imagens, que aí é a parte que recebe, grava, processa, armazena e distribui essas imagens e dados de satélites, tá? E temos aqui essa outra estação de recepção e gravação, que está vinculada aí à DGI, ok? Então, beleza. Então, se a gente quer pegar uma imagem que já existe, então vamos olhar aqui no catálogo. Então, aqui dentro do catálogo de imagens, a gente tem algumas informações. As imagens dos satélites CIBERS 4A estão disponíveis em tal lugar aqui, Então, se você abrir aqui, ele vai abrir uma página específica para o satélite CIBERS 4A, tá? Já os satélites Água, CIBERS 4, Deimos, Landsat 8, NOAA, Resources, blá blá blá, estão aqui um DGI catálogo, tá? Que aí ele tá dando um errinho aqui em carregar Google Maps, mas ele funciona normal, tá? Que aí é essa página aqui, que tem uma interface um pouquinho diferente, E se
você vier aqui, né, quiser imagens desses outros satélites, 2, Landsat, Landsat, Landsat 5, Landsat 7, você vai abrir aqui o CDSR, tá? Que é com essa interface. Eu vou fechar porque eu já tenho elas abertas aqui, ok? Então, cadê a parte do meu catálogo aqui? Então, é importante algumas coisas aqui. Quando a gente abre aqui, por exemplo, né? Esse é o que a gente abriu para os Landsats e os Cibers 2. Se eu clicar aqui no satélite, ele vai me dar as informações do satélite, tá? Então, apertei aqui, né? Selecionei aqui, ó, Landsat 5, Landsat 7. Então, ele vai me dar, ó, quantas bandas tem, qual é o intervalo espectral de cada banda, quais são as aplicações da banda. Então, deixa eu dar aquele velho zoom, né? Então, ó, estou fazendo um trabalho aí de uso e ocupação do solo, então deixa eu olhar. Então, apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo para observar estresse na vegetação causado por desequilíbrio hídrico. Então, posso utilizar essa imagem se eu estiver avaliando a umidade das plantas, né? Essa banda. Os corpos de água absorvem muita energia nessa banda. Que banda é essa aqui, ó? 07 a 09, banda 4. Então, nessa banda 4, o corpo d'água absorve muita energia e fica bem escuro. Então, permite que a gente determine rede de drenagem, que faça o delineamento dos corpos d'água. Então, ela é boa para isso. Já a vegetação, que é verde, mais densa, reflete muito. Então, ela parece clara. Tá? Tem uma sensibilidade à rugosidade da copa das florestas. Lembra que a gente viu lá em extração de informações, né? A questão de textura. Então, rugosidade, tá? Ela aparece aqui bastante aqui na banda 4. Já aqui, ó, na banda 3, a vegetação densa, ela apresenta grande absorção, ficando escura, e aí permite um contraste entre áreas ocupadas com vegetação, tá? E áreas que não tem, né? Como, por exemplo, solo exposto, estrada, áreas urbanas, tá? Que elas refletem muito, tá? Então, aqui a gente tem as características, tá? Landsat 5, Landsat 8. Se eu abrir lá aqui, ó, vai abrir do Cibers 2 e Cibers 2B. Então, detalhes, ó, aqui são os sensores, tá? O Cibers, ele tem o sensor CCD, o sensor IRMSS e o sensor WFI. Tem a característica das câmeras, né? Tem a faixa de intervalo do espectro que ele opera, tá? E aí tem algumas outras características aqui. Então, as informações também estão disponíveis, tá? É bastante interessante, se a gente não tem tanta experiência, conhecer essas informações, ok? Então, outras informações que são importantes é o prazo, né, de quando é a imagem. Então, por exemplo, Landsat 8, tá? Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Não, ele já abre direto a página. Então, se eu colocar aqui lançamento Landsat 8, tá? Então, veja. O Landsat 8, ele só foi lançado em fevereiro de 2013. Então, não adianta eu procurar imagens antes de 2013, tá? A mesma coisa para os outros Landsats, tá certo? Então, o Landsat 7 aqui, ó, ele tá gerando imagem de 2000 até 2015. Depois de 2015, ele deixou de operar. Então, se eu quero uma imagem recente, não adianta eu procurar uma imagem do Landsat 7. Tá? E aí, onde é que eu vou dizer isso? Então, ó, cadê? Vamos lá para a nossa página do Landsat. Então, aqui eu tenho a página de busca, né? Então, vamos começar a buscar. Então, primeira coisa que eu vou escolher é qual é o satélite, né? Então, o satélite eu vou escolher em função da resolução que eu desejo, das características, né? E essa questão também da data é importante. Então, não adianta eu querer uma imagem dos anos 70 do Cibers 2 que não vai ter, tá? Então, vamos lá. Eu vou escolher o satélite Landsat
8. Tá? Não, vamos escolher o Landsat 7. Aqui, Landsat 7. Pronto. Escolhi o Landsat 7 e aqui a gente escolhe instrumento. Lá vai eu para o zoom de novo, né? Instrumento é o sensor. No caso, só está disponível, né? Aqui o sensor ETM para o Landsat 7. Tá? Aqui eu tenho um intervalo de tempo, né? Se eu não sei qual é o período de operação do satélite e se eu não sei qual é o período de imagem que eu quero, né? Eu posso deixar aqui sem preencher. Mas se eu souber exatamente qual é o ano da imagem que eu quero, eu posso preencher, tá? Então, digamos que eu vou avaliar aqui o ano que eu cheguei. Então, eu quero avaliar aqui, ó, eu cheguei aqui em 2012. Então, eu quero imagem só de 2012, tá? Até 31 de dezembro de 2012. Eu não fiz essa busca ainda, viu, gente? Se der errado, paciência. Cobertura máxima de nuvens. Eu posso preencher aqui. O que é a cobertura de nuvens? Quando o satélite vai captar a imagem, então, por vezes, pode ter nuvens, né, na atmosfera, e essas nuvens, elas geram interferência na imagem. Quando tem, né, a energia passa, né, quando a energia é refletida, nas nuvens, ela não passa, tá? Então, o que vai aparecer na minha imagem, em vez de aparecer o solo, né, a terra, vai aparecer só nuvem, tá? Então, algumas regiões, elas têm uma cobertura de nuvem muito intensas. Não é o caso da nossa região. A nossa região, normalmente, tem poucas nuvens, a depender da época do ano. Então, Q1, Q2, Q3 e Q4 é a questão dos quartis, né? É você pegar um quadrado e você dividir em 4 partes. Então, Q1, Q2, Q3, Q4. Ok? E que parte da imagem você vai colocar, você quer a quantidade de nuvens. Vou mostrar para vocês já essa questão. E aí, a localização, né? Então, se eu tiver um mosaico de uma determinada passagem, né? Eu posso escolher aqui a data ou a órbita, né? E aí, o mosaico é um conjunto de várias imagens, tá? Mas digamos que eu não sei isso, eu posso escolher aqui, ó, país, né? Coloco aqui, eu quero do Brasil, quero de Pernambuco, Afogados da Ingazeira, tá? E aí ele aparece aqui as opções, ó, Afogados da Ingazeira. Opa, então apareceu aqui várias, né? Uma tela com um bocado de coisa. Então, onde é que eu vou ver a imagem? Deixa só eu diminuir aqui o zoom para poder a gente ver a tela toda, tá? Então, tá aqui. Então, digamos que eu quero aqui a imagem aqui dessa área, beleza? Porém, né, existe outra forma de eu buscar. Essa outra forma é informando a órbita e o ponto, tá? E como é que eu informo a órbita e o ponto? Professor, onde é que está essa órbita e esse ponto que eu não sei onde é que está, né? Então, veja só, a gente pode, por exemplo, tá, só um detalhe, tá? Aqui ele não apareceu nenhuma imagem, tá certo? Para esse ano, eu vou aumentar aqui o meu prazo para 2015, vamos ver se ele aparece. Aqui agora apareceu, tá? Quando aparece esse diamantezinho aqui, é porque existe imagem disponível. Então, veja. Afogados da Ingazeira tá aqui, ó. Então, ela tá pegando duas imagens, tá? Então, quando eu for fazer meu trabalho, eu vou precisar pegar as duas imagens. Observem, não sei se está dando para vocês verem, lá vai eu pro zoom, né? Aqui tá escrito 215,65. E aqui está escrito 216,65. Então, esses valores aí, 216 é o que a gente chama de órbita
e 65 é o que a gente chama de ponto, tá? Então, vou mostrar para vocês. Vocês podem baixar a grade do satélite, né? Eu já baixei aqui. Normalmente ele é um arquivo ou shapefile ou um arquivo KMZ que abre no Google Earth. Os meus, tá? Eu baixei aqui a grade, ó, eu tenho aqui a grade do Landsat e a grade do Cibers, tá? Então, quando eu abrir aqui no Google Earth, eu tenho aqui grade do Landsat. Então, ó, observa, tá? Então, aqui, ó, cada faixa dessa, imagine o satélite passando por aqui por cima. Passou, aí quando ele dá a volta, ele vem por aqui, pelo outro caminho, depois ele vem pelo outro, e assim sucessivamente. Isso é a órbita do satélite, tá? Então, aqui, ó, órbita 214, 215, 216. Vamos dar um zoom aqui, né? O zoom da humilhação. Eu tenho um marcador aqui, que esse marcador é um marcador de Afogados da Engazeira, tá? Eu vou até desmarcar aqui esses polígonos, que é para poder vocês não ficarem assustados pensando que as coisas são feias daquele jeito. Opa, volta para lá. Vamos voltar lá no nosso marcador. Vou voltar aqui para o bloco A. O bloco A é o bloco A do Instituto. Então, ó, eu tô aqui, ó, nesse marcador, tá certo? E aí, cadê a minha grade do Landsat? Ó, aqui, ó, a marcação da grade, tá? Essas linhas brancas são a marcação da grade. Então, a área urbana de Afogados, né? Isso aqui é a área urbana de Afogados, tá, gente? Ó. Aqui, ó, é o início aqui da barragem de Brotas. Aqui é o Vianão, ó. Aqui é o IFPE, né? Quem tá reconhecendo aí o IFPE. Saudades, né? Que vocês estão. Vamos ver alguns outros pontos. Aqui é o rio Pajeú, tá certo? Passando. Aqui, ó, já é o cemitério, tá? Lá perto do hospital. Então, aqui é onde está a área urbana de Afogados. Então, se eu vou estudar a área urbana de Afogados, eu preciso de algo que esteja aqui, ó, nessa parte aqui. Agora, vejam que porcaria, né? Desculpa aí o nome, mas é porque, veja, a nossa área, ela tá bem numa área, ó, divisória, tá certo? Ó, aqui, ó, é uma órbita, né? E aqui é outra. Então, a nossa área, ela tá bem no meio aqui da órbita. Então, a gente clicando aqui, tá? Na tela, né? Então, essa área aqui, ó, tá na 215. Essa aqui, ele indica que eu pegue a órbita 216, tá? Ponto 65. Então, volto lá para minha pesquisa, né? E digo, eu quero a órbita 216 e o ponto 65. Executar. Não encontrou nenhuma cena, né? Então, vamos ver aqui, se eu botar do 215 até o 216. Bom, ele não está encontrando nenhuma cena assim, então a gente faz a busca por aqui, do jeito que estava, ok? Então, vamos lá, né? Então, a gente, ó, tá procurando aqui imagens de 2005 a 2015, não colocamos critérios de cobertura de nuvem, e uma imagem que pega aqui o município de Afogados. Então, eu tô olhando que o reservatório tá na de cá. Eu vou pegar essa imagem do lado de cá, que é a 215,65, tá? Quando eu clico no diamantezinho, eita, de novo, nenhuma cena encontrada. É importante que vocês façam. Olha, tá vendo ao vivo, dá tudo errado, tá vendo? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar de satélite. Deixa eu tirar esses requisitos aqui.
Só confirmar, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, gente, continuando aqui, tá? Veja só. Provavelmente o problema é que não temos imagem do Landsat 7 para essa região. Então, o que é que eu vou fazer? Vou trocar para o Landsat 5, tá certo? Então, vou colocar aquele mesmo período, né, que eu tinha colocado, 1 de dezembro de 2005, né? Até... Não adianta eu colocar 31 de dezembro, que não chegou ainda, né? Não vou colocar critérios de nuvem. Aí, novamente, eu posso procurar aqui por afogados. Vou fazer a busca pela órbita e pelo ponto, tá? Só para mostrar a vocês. Então, vou procurar aqui a 216,65. Então, órbita 216,65. Então, vamos lá, executar. E aí, ó, agora ele me apareceu aqui um bocado de imagem, tá? Então, tem aqui essas várias e aqui eu ainda posso passar. Observem, veja, por exemplo, vou abrir essa imagem aqui. Olha a quantidade de nuvem que essa imagem tem. Então, ela é ruim para eu trabalhar, tá? Então, quando eu for escolher a imagem, eu vou escolher uma imagem que tenha uma menor cobertura de nuvens. Então, por exemplo, e outra coisa, depende muito da área que eu estou trabalhando, né? Então, ó, essa imagem aqui, vamos abrir ela tem nuvens. Mas digamos que eu estou trabalhando, ó, nessa parte daqui, nesse Q1 aqui da imagem, né? No quartil 1, tá? Se eu estou trabalhando aqui no quartil 1, né? Então, não tem problema que tem poucas nuvens, tá? Se eu quiser ver aqui esse reservatório, também tem poucas nuvens, dá para eu trabalhar, tá certo? Então, só pra gente fazer aqui, ó. Vamos vir aqui no Google Earth só pra gente... Ó, esse reservatório aqui é o reservatório de Brotas, tá? Tá bem no Rio Pajeú. Ó, as características dele. Vamos ver se esse aqui, né? Se a gente acha ele aqui nessa imagem. Eu acredito que não é esse, tá? Ele tá bem aqui para baixo, tá? Esse reservatório aqui provavelmente é outro. Brotas, eu acho que ele tá aqui embaixo, ok? E aí, ó, eu posso colocar aqui, ó, colocar no carrinho, posso ver, né, os parâmetros da imagem, localização. Localização não está abrindo, mas ele me abriria justamente essa grade e me mostraria aqui a localização na grade, tá? Então, pronto. Vamos lá, né? Estou lá no catálogo, então eu escolhi, vamos ver, outras imagens, se tem. Pronto, eu gostei mais dessa aqui, tá? E aí é importante a gente observar aqui em cima, ó, uma coisa. Aqui em cima tá escrito aqui, ó, L5TM, quer dizer que é o satélite Landsat 5, o sensor TM. 216/65 é a órbita e o ponto. E aqui essa informação é a informação de data, tá? Então, essa imagem aqui, ela é de 1 de setembro de 2009. Essa outra aqui, ó, é de 6 de agosto de 2011, tá? Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração dependendo do trabalho que a gente está fazendo, né? Então, veja, são imagens já antigas. Professora, eu quero trabalhar com a imagem mais recente. Então, vamos procurar, né? Vamos procurar aqui, ó, no CIBERS, tá? Primeira coisa, parâmetros básicos, né? Qual é o parâmetro básico para a gente procurar uma imagem? Primeiro, definir qual é o satélite, né? Aqua não é satélite para monitoramento terrestre, tá certo? Então, eu posso pegar aqui, ó, CIBERS 4, 4A, Landsat 8. Vamos tentar o Landsat 8. Instrumento é o sensor. Então, o sensor só tem esse disponível. E a data de imagem, essa aqui, tá?
órbita e ponto, municípios, região. Então, eu posso procurar da mesma forma, né? Ou colocando a órbita e ponto, ou colocando os municípios, ou colocando a região. E aí, vem um detalhe. A grade do Cibers, ela é diferente da grade do Landsat, tá? Estou trabalhando com o Landsat e vamos tentar a mesma órbita que a gente estava. 216, 65. Então, ele apareceu aqui algumas imagens, né? 17 imagens para ser mais específico, tá? E aí eu tenho imagens de 2017, ó, para trás, 2016, 2015, tá? Então, digamos que eu quero a mais recente, de 2017, e aí eu tenho as opções aqui. Eu posso, né? Ver onde é que ele tá. Então, ele tá localizado aqui, ó, na região de Pernambuco. Opa! Vamos lá. Vamos ver se tá pegando aqui Afogados da Engazeira, né? Nós estamos por aqui, né? Então, tá pegando aqui a nossa região. Beleza, então eu quero essa imagem, tá? Verdinho aqui, ó, imagem aprovada pelo controle de qualidade. E aí, o que é que eu vou fazer? Quero essa imagem, que é a mais recente do que aquelas outras que a gente estava trabalhando, né? Que essa aqui é de 2011. Não quero. Quero essa, que é de 2017. Vou colocar no carrinho, tá? Só pra gente ver, ó. Tá vendo aqui esse, né? É o mesmo que tá lá na outra imagem, tá? Só pra gente ver que a órbita e o ponto é o mesmo. Então, coloco no carrinho. Beleza? Agora apareceu aqui que o meu carrinho tem um produto. Professora Gerando disse que era de graça, eu vou pagar, é? Não, né, minha gente? As imagens que estão aqui são gratuitas. Então, ó, a forma de você obter essas imagens é a partir de um FTP, que é um protocolo de transferência de arquivo, né? File Transfer Protocol. Ele vai te mandar um link onde você vai baixar as imagens. O preço, R$0, tá certo? Então, vou colocar aqui prosseguir e finalizar pedido. Se eu quiser pedir outras imagens, eu posso continuar. Pronto, vou fechar aqui o pedido. Seu pedido foi aceito, enviaremos um e-mail com a confirmação. Ok? Ok. Um detalhe. O meu foi direto porque eu já tô logada, tá? Mas, para quem não está logado, coloquei aqui sair, tá certo? Vocês vão vir aqui, ó, acesso, né? E vão ter que logar. Se você não tem um login, você vai ter que vir aqui, ó, cadastro. E aí, o cadastro, você vai colocar seus dados, né? Vai criar um nome de usuário e senha, colocando seu e-mail. É importante que o e-mail esteja correto, porque os links para a transferência do arquivo vão ser enviados por e-mail. Coloca aqui, faz o teu registro e aí pronto. Aí você consegue entrar normalmente no teu carrinho, tá? Então, coloca teu login, tua senha. E aí já estou logada, bem-vindo Maria Farias, por isso que eu consigo fazer, né, as imagens. Então vamos lá, né? Caixa de entrada. Olhar no link, tá indo para o lixo eletrônico, tá? Vou até colocar uma informação de que não é para ir. Então, ó, chegou aqui. Pedido, né? Chegou o e-mail. Informamos que seu pedido com os itens abaixo, né? As imagens vão ser processadas e você receberá outro e-mail para fazer o download. Então, ele me diz qual foi o item que eu pedi. E, né? O outro e-mail, seu pedido. Deixa eu deixar aqui. E aí, gente, seu pedido está completo. Porque quando ele manda o link para mim, ele manda o link de todas as bandas, tá? Então, tá aqui, ó, todas as bandas. E aí, eu vou acessar o link, tá, do catálogo. E aqui eu posso fazer, aqui é o FTP, onde eu baixo. Posso baixar todas, mas digamos que eu não quero trabalhar com todas, tá? A Landsat 8, então eu quero trabalhar só com a banda 5, 4 e 3. Então, eu posso baixar só
as bandas que eu vou utilizar, ou posso baixar todas. Então, vou colocar aqui para baixar uma, vamos ver, né? São imagens relativamente grandes, tá certo? 52 mega, tá? Então, é assim que a gente baixa imagens no catálogo do INPE. Enquanto ele baixa ali, né? Vocês já viram onde é que obtém as informações, já viram como é que coloca a grade lá no Google Earth, né? É só vir aqui, ó, em grades, ó, ele tem a grade do Cibers, tem grade, aqui só tem do Cibers, mas tem, em outro lugar aqui, tem a grade do Landsat, tá? Aqui a nossa busca, vou deixar aberta, aqui são as características, né, do Cibers, tá? Que eu tinha aberto para mostrar. Então, vou fechar aqui um bocado de coisa para poder... Ó, essa imagem aqui, ó, a mesma coisa, tá? Se eu quiser, eu coloco no carrinho, do mesmo jeito que eu fiz lá no outro, né? Fecho aqui, aí vou lá no meu carrinho, né? Tá? Aqui, ó, vou aqui no meu carrinho, tá lá uma imagem, né? Essa aqui é do Landsat 5, prosseguir e posso fechar. Não vou fechar esse pedido porque eu não quero essa imagem nesse momento, ok? Mas é da mesma forma, tá? E aí, outro tipo de imagem de sensoriamento remoto que a gente trabalha são os modelos digitais de elevação, os modelos numéricos do terreno, tá? Então, esses dados a gente pode obter dentro do projeto Topodata, tá certo? E aqui, ó, a gente consegue aqui, ó, o Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, que oferece o modelo digital de elevação, e a partir do modelo digital de elevação a gente pode delimitar bacia topográfica, né? Pode delimitar curvas de nível e uma série de outras informações, tá certo? Então, esses dados, né, são dados obtidos a partir de uma missão da NASA, né, o Shuttle Radar Topography Mission, que é uma missão topográfica da NASA, tá certo? Eles foram trabalhados, né, processados, tá? Então, foi feito preenchimento de falhas, refinamento, derivação e pós-processamento, tá certo? E aí você pode obter essas imagens, tá? Então, da mesma forma, ó, ele tem essa grade, né, essas quadrículas, onde você vai dizer qual é a área que você quer obter, tá certo? A tua área, tá? Então, ó, aqui a nossa região tá por aqui, ó, 7S39, 37,5, 8 Sul, 37,5. Aqui são as coordenadas, tá? Entre 7 e 8 graus de latitude e entre 37,5 e 39 graus de longitude, tá certo? Então, pode vir aqui, ó, no endereço, tá? E aí, clicando na quadrícula, você consegue obter o dado. Então, vamos tentar aqui, né? Tô procurando aqui Afogados. Ele tá aqui por cima. Ó, aqui eu tô identificando a São José do Belmonte. Então, nós estamos aqui, ó. Tá? Afogados está bem aqui, nessa localização, a parte urbana. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ó, aqui a gente tem altitude, declividade, orientação, relevo, né? Todas essas informações, tá? Então, aqui ele começou a baixar um arquivo, tá certo? Dentro do Topodata, também um arquivo bem grande, 61 MB. Outro local que eu posso obter esse dado é no site da Embrapa. Embrapa, modelo digital de elevação. Vamos procurar aqui, ó. Então, SRTM no portal da Embrapa, tá? Então, ele vai me dar aqui as informações, e aí eu tenho aqui, ó, Brasil em relevo,
Então, é onde eu vou. No Brasil em Relevo, né, que é um projeto, eu tenho aqui várias informações, inclusive dados para downloads. Então, quando eu clico aqui em dados para downloads, ele vai abrir aqui, ó, e eu posso escolher por estado. Detalhe que a resolução é de 90 metros, tá? Não é uma resolução muito boa. Só vai ter esses dados numa resolução melhor para os Estados Unidos, né? Que foi quem gerou as imagens da NASA, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, Pernambuco, e aí ele me dá quais são as quadrículas do estado de Pernambuco. Então, eu posso baixar todas elas, né? Se eu quiser fazer o estado de Pernambuco todo, ou eu posso baixar só da minha região de estudo. Então, eu poderia baixar essas 4 aqui, tá? Que vão fazer. Então, se eu colocar aqui para baixar, tá? É só clicar nela e ele aparece aqui, ó, arquivo para download, tá certo? Não vou baixar todas porque eu já tenho essas imagens no meu computador, tá? Então, aqui é onde a gente obtém também a parte do modelo de estado de elevação, que é extremamente útil, tá bom? Já baixou aqui a imagem do Landsat 8, então vou abrir aqui para vocês. Então, ó, ela é uma imagem .tif. Então, se eu colocar para extrair, né? Eu quero extrair aonde? Eu vou colocar aqui, ó. Vou procurar aqui. Vou colocar documentos. E eu tenho uma pasta aqui, geodados. Vou salvar dentro de geodados só. Ok? Ok. Então, vamos lá em documentos, geodados. Então, quando eu abro aqui em geodados, tá? Essa é a imagem que eu baixei agora, tá certo? Então, ó, observem, né? Arquivo TIFF, tá? Ela tá aqui. Se eu colocar ela para abrir dando 2 cliques, o que é que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui para abrir com fotos, por exemplo. Ele nem abriu, né? Porque uma imagem TIFF, ela não ela não abre com os programas normais, tá certo? Então, para abrir essa imagem, eu preciso de um programa específico de processamento de imagens. No caso, na nossa disciplina, a gente vai trabalhar o QGIS. Então, meu QGIS já está aqui aberto. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a baixar o QGIS. Mas quem quiser, só botar aí no Google, baixar o QGIS, vocês baixem o QGIS, né, a versão estável, tá? Verifiquem lá se é a versão estável, porque tem versões mais novas que são teste, mas elas têm muita instabilidade. Então, vocês baixem a versão mais estável, tá? Eu uso a versão, só para vocês saberem, estou usando aqui, ó, a versão 3.4.15 Madeira, ok? Então, a 3.4.15, ela é uma versão estável, ok? Então, vou criar aqui um novo projeto. Não se apeguem aqui a esse passo, porque no momento, né, assim, eu só quero mostrar a vocês. Então, ó, a gente vai ver direitinho como é que adiciona um dado no QGIS. Aqui, esse botãozinho aqui é para eu adicionar o dado, tá? Então, se eu estou trabalhando com imagem de satélite, uma imagem de satélite, ela é um dado em raster, tá certo? Então, é um dado matricial, um dado raster. Então, eu venho aqui, é um dado raster. E aí eu vou dizer, né, qual é o arquivo que eu quero baixar e onde é que esse arquivo ele está. Então, eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, vou dizer, olha, tu procura a imagem que está lá, né, em documentos, geodados, ok? E, ó, a minha imagem aqui, ó, Landsat 8, né, de 2017. Abrir, adicionar, fechar. E olha a minha imagem agora aqui. Então, eu tenho a banda 5 do Landsat agora colocada. Tá? Só para a gente ter algumas informações sobre essa imagem, né? Então, ó, venho aqui, ó, informação. Essa imagem, ela tá em WGS 84, né, que é o World Geodetic System. Quase todos os dados do INPE, eles estão em WGS 84, que é o global, tá? E ele tá em sistema
UTM, tá certo? Ó, UTM na zona 24, né, que é o fuso que a gente tá? Então, tem aqui os dados da imagem. Eu vou adicionar aqui uma camada só para vocês terem uma ideia de localização, tá? Mas não se preocupem que a gente vai fazer tudo isso quando for na aula prática, tá certo? Então, vou adicionar aqui um arquivo de municípios, tá? Só para vocês verem. Ó, um arquivo de municípios aqui, tá certo? Veja que a imagem, ela só tá pegando, vamos botar esses municípios aqui transparentes, tá? Cadê? Vocês tenham calma, viu? Que eu quero botar ele. Não ficou transparente. Pronto, agora ficou transparente. Deixa eu botar uma linha mais grossa que fica melhor. Tá? Então, ó, venho aqui, dou um zoom. Ó, então, olha os municípios aqui, né? Dentro da imagem. Observem que Afogados é esse aqui, ó. Afogados ficou bem na beirinha da imagem. Dependendo da área que eu quiser trabalhar de Afogados, eu precisaria pegar outra imagem aqui, tá? Então, tenho aqui, ó, o município de Afogados da Pingazeira. Tenho outros municípios aqui, né? Então, aqui, ó, esse município aqui, que município é esse? Carnaíba. Aqui, ó, Quixaba, tá? Que pegou os municípios inteiros, né? Aqui, ó, Flores, está todo dentro da imagem, né? Eu poderia usar. Qual é o outro que tá todo dentro? Esse aqui eu já mostrei, né? Solidão, tá todo dentro. Triunfo tá todo dentro da imagem. Agora, por exemplo, se eu quiser esse município aqui, Belo Jardim, eu tenho que pegar outra imagem aqui, tá? Então, a partir dessa imagem aqui, eu posso fazer uma série de operações aqui dentro, né? Que aí a gente vai ver aos poucos, ó. Aqui a gente já tem, né? Não sei se vocês conseguem ver. Tenta lembrar lá da parte de interpretação de imagens. Vê. Olha bem aqui. Não tá muito bom, mas aqui, ó, a gente tem um padrão em linha reta, que aqui é a área urbana de Afogados, tá? Por que que a gente não consegue ver com tantos detalhes? Porque essa imagem, ela tem uma resolução, ela é Landsat 8, ela tem uma resolução, acho que de 20 metros. Então, não é uma resolução tão boa, tá certo? É diferente do Google Earth, por exemplo, que a gente consegue uma resolução de 1 metro, tá? Aqui, né, a barragem, tá? A água a gente consegue ver bem, né? Então, esse aqui é um tipo de dado, tá? Vou mostrar para vocês um outro tipo de dado, né? Que é aquele outro que a gente baixou, ó. Baixamos aqui a parte SB24. Então, vamos abrir aqui, que é o modelo digital, né? Vou extrair lá na mesma pasta, né, que eu estava, documentos, geodados. Ok, vou extrair lá, né, para poder a gente baixar, tá? Da mesma forma, é uma imagem TIFF, não adianta eu dar 2 cliques e tentar abrir com coisa de imagem que ele não vai abrir. Ele vai abrir com o quê? Com um programa apropriado, tá certo? Então, vou procurar ele aqui, ó. Professora, tem 3, qual é o que eu uso? Esses outros são complementares, é o que tem o sistema de referência, tá? Então, eu abro esse aqui que tem o íconezinho aqui dizendo que é uma imagem, ok? Abri. Olha ele aqui, ó. Vou tirar o outro, esse aqui. Olha ele, né? Deixa eu botar de novo os municípios. Se eu arrastar, só para vocês saberem, né? Mas a gente vai ver eu arrastando aqui.
O município vem para cima, tá? E aí, ó, pegou bem direitinho aqui Afogados da Engazeira, tá certo? Afogados só todo dentro dessa imagem. Então, se eu quiser trabalhar só a parte de elevação em Afogados, então eu não precisaria de outra imagem, tá bom? Então, por hoje é só, né? Que eu já falei demais, me empolguei aqui e a gente continua aí em outro momento, tá bom?